Essa carta a Éfesos, ela é uma carta endereçada ao povo de Éfeso, que era povo judeu e que também era um povo gentil. Era um povo da circuncisão e era um povo da incircuncisão. E havia muito conflito entre eles, muita divergência entre eles por causa disso, por causa de que uns eram de Paulo, outros de Apolo, também havia muita essa confusão. E eu até falei, Deus, mas é um culto profético. E o Senhor me deu uma frase que eu quero falar para a igreja. Não há nada mais profético do que a unidade da igreja. Não há nada mais profético do que uma igreja unida em amor. Aí ele me levou até o capítulo 4, onde ele fala: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam firmes, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. E o que a gente tem visto muito hoje em dia são conflitos entre os irmãos. E o irmão falou no começo, só testificou aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. A gente via muito, trazendo para os dias de hoje, no futebol, né? Corintiano brigando com palmeirense, aquela briga danada, e eles nem se cruzavam. Hoje em dia, infelizmente, nós temos visto isso dentro da igreja. Aquele irmão que diverge de alguma coisa, seja nada relacionado à salvação, nada relacionado ao amor em Cristo. Exemplo, tem alguns irmãos que seguem mais a linha calvinista, tem alguns irmãos que seguem a linha mais arminiana, mas só que nenhuma delas fere o evangelho em si. Nenhuma delas tem heresia em si relacionada à salvação que é através de Jesus Cristo. E os irmãos começam a contender entre si, levando isso para a internet, levando isso para o mundo, que a igreja do Senhor, que foi chamada para ser um corpo, é completamente desunida. É uma igreja desmembrada, onde as pessoas não querem estar porque podem ser julgadas, onde as pessoas não querem estar porque algumas pessoas olham com um pouco de soberba, porque sabem um pouquinho mais. E o Senhor me levou nesta palavra e me trouxe para o dia de hoje algo que tem acontecido no meio da nossa política. Eu não vou falar de política, mas só para trazer uma coisa muito interessante que lá fora entenderam e a igreja ainda não entendeu. Nós sabemos que há uma grande discussão entre direita e esquerda. Mas quando eles se uniram num propósito só, eles alcançaram algo que muitos cidadãos não gostaram, que foi a PEC da blindagem. Vocês repararam que direita e esquerda se uniram num só propósito? E porque a nossa igreja, nós, nos dias de hoje, nós ficamos discutindo tanto, desunindo tanto, que Deus ele não se agrada disso, isso nos separa de Deus. Quando nós somos unidos por um só propósito, que é ir pregar o evangelho, pregar as boas novas a toda criatura. Que é fazer discípulos em todas as nações. Que é anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e em breve irá voltar. Ficamos tão preocupados com aquele irmão, o que será que aquele irmão pensa? Às vezes nós entramos em desacordo e realmente isso, eu ouvi uma palavra de Augusto Nicodemos, uma frase que diz assim: Deus ele não chamou a igreja para ser uniforme, ele chamou a igreja para ser unida. Ele não quer que todo mundo pense a mesma coisa, mas só que ele quer que todo mundo fique juntos, apesar de um divergir do outro. E isso é amor. Porque é muito fácil eu amar a pastora Luciana porque ela gosta da mesma música que eu. Ela gosta do mesmo ritmo que eu, ela gosta dos louvores antigos, eu também gosto, amo a pastora Luciana. A partir do momento que ela me apresentou um outro ritmo, me veio com worship, eu não gosto mais da pastora Luciana. É uma relação volátil, é uma relação muito oscilante que nós temos tendo uns com os outros. Deixando de amar os nossos próximos, que é o mandamento do Senhor, por questões pequenas, por questões poucas. E a palavra do Senhor nos mostra, o Senhor me mostra na palavra, aonde que houve desunião na tua palavra? O Senhor desde o Éden. Quando Eva, ela mostrou o fruto, Adão comeu, Deus chegou lá, a primeira coisa que Adão fez foi culpar a mulher. Ele poderia ter falado, a mulher me deu o fruto, mas nós estamos aqui juntos, eu ainda amo. Não, ele foi a mulher que o Senhor me deste, já acusou. A mulher já vai lá e acusou a serpente. Senhor, mais uma, eu peço muito ao Senhor, eu sou um Gideão da vida. Senhor, mais uma confirmação, ele me mostrou Jacó e Esaú. Irmãos que eram para estar unidos. Houve discordância entre eles, inveja. Houve traição e eles se separaram. Isaac e Ismael. E nós vemos essa divisão agindo até mesmo nos dias de hoje. A guerra que nós vemos lá na Palestina vem desde esse tempo.
Quando eu falo isso para algumas pessoas, tem gente que fala assim, nossa, mas você não está sendo muito religiosa? Eu falei, gente, é só você ler a Bíblia. Toda guerra é relacionada por causa de Isaac e Ismael. É porque tudo foi lá no início. E o ponto final será na batalha final com o nosso Senhor Jesus Cristo e o diabo. E nós sairemos vencedores em nome de Jesus, porque isso já foi decretado. E nós vemos essa divisão no meio da igreja. E Paulo ele já orientava isso aos irmãos de Éfeso, orientava também aos irmãos de Corinto. Nós percebemos que na Bíblia o que mais tem é desunião entre os irmãos e Deus querendo juntar, Deus querendo aproximar, porque o Senhor ele gosta de proximidade. Tanto que até conosco o Senhor gosta da gente próximos, não, o Senhor quer a gente perto dele. E seguindo aqui no capítulo 4, no seu versículo 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Falando sobre ainda discordância, a primeira coisa que há, quando há discordância, é uma confusão. Às vezes uma exaltação de vozes, às vezes até uma ofensa, sem querer uma ofensa. Mas só que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a armadura de Deus em nós. E onde há Espírito Santo, onde há o Espírito Santo de Deus, não há confusão, há paz. Mas, irmã, eu tenho que enfrentar a afronta que me fizeram, porque você é crente. Você é revestido por toda a armadura de Deus. Não é você com a força do seu braço. Essa palavra sobre revestivos da armadura de Deus, quer dizer que a luta nossa não é contra o nosso irmão, é contra o espírito maligno, contra o diabo. E nós não temos que lutar com os nossos braços contra o diabo. Nós lutamos com o diabo, resistindo a ele através da palavra. Assim como Jesus Cristo fez lá no deserto. Eu fico falando, Jesus ele poderia ter feito como Thanos, né? Estralava o dedo, o diabo ia para lá, sumia. Mas não, porque Jesus veio a este mundo para nos mostrar como é que tem que ser feito. E ele, sendo Deus, se fez homem. Naquele momento ele estava como homem, usando a palavra de Deus. E não precisa de muito, porque hoje a gente fala assim, nossa, são muitos livros, né? 66 livros, é muita coisa para ler. Realmente é, igreja. Eu até falo, começa por Judas, que é o menorzinho, depois você pega o gosto e vai indo, né? Mas só que naquele tempo, igreja, eles tinham somente o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que era a Torá. E somente com isso Jesus venceu o diabo. E os salmos, né? Salmos e os provérbios. E somente com isso, Jesus venceu o diabo no meio do deserto, no meio da aflição, daquela angústia que ele estava por causa do jejum. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Que através da palavra, nós alcançamos a paz do Senhor. E dissipamos toda a confusão, toda a contenda, toda a brecha que foi aberta através da palavra, que ela é fechada. Não é através da nossa mão, a gente quer muitas vezes resolver com a força do nosso braço. Isso é normal porque nós somos humanos, isso é da nossa humanidade. Às vezes a gente quer resolver algo, não irmãos, vamos resolver, dá para fazer isso aqui. Esquecemos que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Esquecemos de fazer como Davi fazia. Deus, o que é para eu fazer? Deus, o que eu tenho que fazer? Senhor, como é que eu tenho que agir? Mas em tudo que você fizer. Em tudo que você... Sede fiel ao Senhor e você prosperará os seus caminhos. A palavra do Senhor diz que aquele que está nele prosperará. E aquele que está nele é aquele que conhece, é aquele que executa a tua palavra. Não basta apenas conhecer a palavra, porque tantos ateus aí conhecem a palavra de trás para frente. O próprio diabo conhece a palavra, que é uma beleza. Mas do que adianta não praticar esta palavra? Você pode saber apenas as bem-aventuranças lá no comecinho de Mateus. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor acompanhará você. A partir do momento que você começar a praticar aquilo que você tem lido. Amém? No seu versículo 4. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Espírito Santo, Ele vive através de nós. Nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus.
E nós temos que andar, e a nosso irmão disse no começo, nós temos que andar como se realmente nós portássemos o Espírito Santo de Deus, porque assim é. Não dá para a gente andar com soberba, não dá para a gente andar com confusão, não dá para a gente andar triste com os nossos irmãos, porque o nosso irmão trouxe oferta aqui. Antes de ofertar, você examinou se você fez algo ao seu irmão, que o feriu, que o machucou? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 5:11, se eu não me engano, que se você tem algo contra o seu irmão, vai lá, deixa a tua oferta no altar. Reconcilia-se com teu irmão e depois volta e oferta. Nós queremos agradar a Deus e não conseguimos agradar o nosso irmão. Nós temos que agradar o meu irmão, sim. A palavra de Jesus, ele não falou: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive frio e você não me deu o que vestir. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando você negou ajuda a um necessitado. E quantas vezes, às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente tem negado ajuda aos necessitados. E não somente aqueles que estão lá fora, morando na rua. Às vezes o necessitado, a necessidade é um abraço. Às vezes a necessidade é uma mensagem falando: irmão, por que você não veio hoje no culto? Senti a tua falta. Infelizmente, nessa segunda-feira, nós lá na igreja perdemos um membro de 27 anos. Ele foi o meu discípulo, eu sou professora do discipulado. E ele se converteu neste ano, ele aceitou Jesus Cristo neste ano. Fez o discipulado. E nas 2 últimas aulas ele começou a faltar. Porque começou a vir, ele é pai de família, ele era pai de família, começou a vir situações, contas, dívidas, e eu mandava mensagem para ele, ele só mandava: ore por mim. Aí eu falo: mas só que nós temos que ser unidos, nós temos que ter essa comunhão, nós temos que estar junto. Cheguei aí na casa dele já para conversar com ele, mas eu sentia que faltava algo mais e o Senhor me incomodava nisso. Chamei a líder de jovens para conversar referente a isso. Enquanto nós estávamos conversando, nós temos que ir mais na casa dos nossos irmãos. Eu até falei uma frase: ovelha gera ovelha, mas quem lidera é o pastor. Mas só que o que custa nós, ovelhas, e a palavra aqui também continua dizendo isso no seu versículo 4, que os pastores, os líderes, estão para ensinar o povo. E então, após aprender, nós temos que praticar. O que nos custa nós cedermos uma horinha do nosso dia para visitar um irmão que não vem há um tempo na igreja? Porque o irmão comentou que a igreja tem boa parte da igreja que está adoentada, né? Mas só que, irmãos, se vocês olharem por aí, olhando pelas igrejas, igreja que você vê que tem a palavra de Deus, é a igreja que está mais vazia. E já foi levantado um estudo, este ano de 2025, foi o ano que mais tem desigrejados e cristãos se convertendo a outras denominações. Nós estamos perdendo irmãos por falta de unidade, por falta de comunhão. E eu conversando com essa líder de jovens, nós temos que ir lá visitar ele, nós não podemos deixar. Aí, foi na segunda-feira, eu chamei ela para minha casa para a gente conversar, e não só este irmão, o outro irmão também, outros irmãos também, porque muitos têm faltado por causa da correria do dia a dia. Não estão enxergando que isso são distrações que o inimigo coloca para que tire a gente da presença de Deus. E eu conversando com ela, mais o marido dela, aí nós recebemos a notícia de que ele havia falecido no acidente de moto. E deixou 2 filhos pequenos, uma esposa, que graças ao Senhor Jesus Cristo já saiu da UTI. Mas só que ele ficou tão atarefado com as coisas da vida, que ele deixou de estar em Cristo, em comunhão com a igreja, e a igreja deixou de estar em comunhão com ele. Porque amor, igreja, é algo recíproco. Eu amo o pastor, eu amo a pastora, e eles me amam também, e a gente vive nessa unidade. Você está com seu marido, com a sua esposa, você pode não concordar com tudo que ele faz. Às vezes tem coisa que ele faz que te deixa, a toalha na cama te deixa nervosa. É verdade, vem programado, né? Às vezes a mulher foi lá e comprou algo que não devia, estourou o limite. Mas só que por causa dessas coisas você deixa de amar o seu marido, a sua esposa. E às vezes por muito pouco, é porque aquilo que a gente gosta é mais fácil de amar, né? E aquilo que a gente não gosta. O Senhor, Ele falou: ame somente aquilo que você goste, assim como você gosta de você. Amai os irmãos. Aquele irmão mais
aquele irmão mais nervoso, aquele irmão mais sistemático, aquele irmão mais palhaço, aquele irmão mais quietinho. É amar todo mundo do mesmo jeito. Assim como uma mãe não consegue amar um filho mais do que o outro. E por causa dessa falta de comunhão, esse irmão partiu sem sentir tanto o amor da igreja como deveria sentir. E nós lamentamos muito, muito, muito a mãe, que é a diaconisa da nossa igreja principalmente, mas nós sentimos isso como uma lição de Deus para nós. Quanto nós estamos distraídos com, eu até falo, com o evangelho, preocupado em se encher, em se encher, em se encher e nunca transbordar. Porque aquele vaso que enche, enche, enche e nunca transborda, ele está se enchendo do quê? É algo que evapora com o tempo, que vai embora? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, se você tem se enchido da presença da palavra do Senhor, para sempre, sempre você irá transbordar. Se você não tem força, irmãos, eu não tenho força de orar, e eu falo assim, realmente não existe super crente. Ou você ora demais, ou você jejua demais, ou você lê Bíblia demais. Se alguma coisa você faz de menos, chame aquele irmão que fala, ó, aquele irmão faz isso demais, então vou andar junto com ele aqui, ó, para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. E quando o inimigo vier nos enfrentar, nós estamos firmes, nós estamos resistentes e estamos em pé. Não estamos distraídos, às vezes nós queremos pegar e... eu estou aqui, o Senhor manda nós entrarmos no secreto, sim, é a oração que nos confronta, é a oração que nos muda, a palavra que nos purifica, mas só que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para andar de 2 em 2, Ele nos chamou a gente para andar sozinho, e o Senhor me faz bater nessa tecla, o Senhor não chamou a gente para ficar sozinho, o seu momento de intimidade com Deus é lá no seu quarto, Mateus 6,6, e Ele chamou a igreja para ser um corpo. Já viu alguma perna andando sozinha? Eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar, a gente sempre dá umas gafes, né? Eu falei, irmãos, pelas histórias que eu conheço, a única coisa que eu já vi andando sem cabeça, que é Cristo, é a mula. Aí eu falei, não seja uma mula. Alguns irmãos olharam assim, mas é verdade. Nós queremos andar sem o cabeça, que é Cristo. E nós queremos andar sem nosso irmão, que é o outro braço ali, ó, para segurar a outra ponta. Nós queremos andar, nós somos uma perna, queremos andar pulando, ao invés de pegar o outro irmão que é outra perna e falar, irmão, caminha junto comigo aqui, que aqui eu estou fraco, aqui eu não consigo. Eu apliquei esse método, dá licença, igreja. Eu apliquei esse método com as mulheres da nossa igreja, onde a gente começa a perceber, né, quem está na liderança começa a perceber assim, o esfriamento dos irmãos, a gente já fica assim, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu falei assim, irmãs, tem aqueles irmãos mais avivados, que falam assim, me fala aí, fala onde é que você não está conseguindo, você não consegue orar, você não consegue ler a palavra, você não consegue jejuar, fala aí. E eu percebi o pessoal assim, né, as irmãzinhas assim, tudo senhorinha, minhas meninas. Aí eu peguei e falei assim, não, irmãs, vamos fazer o seguinte, me manda mensagem no privado, que aí no privado eu não vou revelar para ninguém quem foi e a gente vai trabalhar com isso. Aí uma irmã que eu nem imaginava, irmã, eu não consigo ler a palavra, você pode me ajudar? Vamos fazer um estudo aqui, vamos ler a palavra, não sei o quê. E a gente já vê o fruto se dando, né? A gente já vê aquela evolução. Às vezes é necessário a gente parar um pouquinho, chamar aquele irmão para uma intimidade, fazer como o Senhor Jesus fez com aquele cego, colocar ele à parte da multidão, e liberar cura sobre a vida dela. Eu já libero cura para a pastora Camila, em nome de Jesus. Amém? Liberar cura espiritual, cura física, sobre a vida daquele irmão. Pastor, bispo, Cacá, o senhor é fraco no quê? Na oração? Vamos levantar meia-noite, eu faço isso muito com os jovens. Meia-noite, vamos fazer chamada de vídeo, vamos fazer chamada de voz, e vamos orar. 7 dias aí. Alguns desistem no meio do caminho, outros mantêm firme, outros continuam até depois quando acaba a campanha de oração. E não precisa abrir igreja, não precisa fazer banner, não precisa fazer nada. Hoje em dia é tudo tão acessível, mas eu falo, a facilidade, ela traz uma distância muito grande. Porque a gente fica preso só nisso. Eu mandei mensagem para o irmão, mas você já foi lá na casa dele? Não, mas eu falei com o irmão, e eu falo isso com todo respeito aos pastores da casa. Eu mandei mensagem, eu liguei. Mas só que a palavra do Senhor nos diz ainda que se você quer conhecer bem o obreiro, você não tem que ir na casa dele.
E onde foi que essa relação acabou? Quando foi que isso começou a ficar distante? Quando essa unidade começou a sair da igreja? A igreja primitiva, ela não era em templos. Essa igreja está linda, viu, bispo? Está linda demais, estou amando. Mas não era assim em 4 paredes. Não era grandes igrejas. Era dentro de casa. No tempo da perseguição, era mesmo até em cavernas. Mas eles não deixavam de estar unidos. Eles não deixavam de estar juntos, apesar de toda a perseguição. E quando nos vem essa afronta do inimigo, do maligno contra nós, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos lutar contra o inimigo. Ela fala que nós devemos resistir ao inimigo. E a única palavra que tem, a única espada que tem de ataque, aqui, a única coisa que tem de ataque, o único item, é a espada. E ele não fale, desembanhe a espada. Está aqui, embanhe a espada. Esteja preparado, mas não ataque. Nós vemos quando tem alguma manifestação, vocês já repararam o pelotão da polícia, como eles ficam? Com o escudo aqui na frente, todos juntos, não tem uma brecha. Todos juntos, às vezes o que eles fazem é barulho. Eu falo que o barulho do crente é glória a Deus e aleluia. O barulho do crente é glória a Deus e aleluia. Mas em nenhum momento eles vão para cima da população para atacar. Quando eles são atacados, a maioria das vezes o que eles fazem? Eles se defendem. Eles não vão para cima atacar. Mas irmão, o diabo está me afrontando, o diabo está me perseguindo. Chame o irmão, uma parte minha não para de chorar, né? Chame o irmão, pegue na mão dele. Irmão, me auxilie aqui, porque eu estou sendo afrontada pelo diabo de uma tal forma que eu não estou conseguindo lutar sozinha. Não estou conseguindo resistir sozinha. E não existe exército de um soldado só. Pode ser 300, pode ser pouco, mas você também é um exército. Nós somos aqui em 10 pessoas, ou menos ou mais. Somos pouco, mas somos um exército do Senhor. E através dessa palavra, eu não quero me estender muito, porque eu não quero sair daquilo que o Senhor me propôs. Se o bispo permitir, pode juntar a igreja em círculo, fazer uma oração? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Mas a oração tem um propósito. Podem vir já. O propósito da oração é: Senhor, se houver alguma brecha que me tire da unidade com a igreja, que seja fechada hoje. Se houver alguma coisa, um perdão que eu preciso liberar sobre meu irmão, que seja liberado hoje. Se meu irmão não estiver aqui, pode ser até difícil. Se meu irmão não estiver aqui, se você não quiser fazer na frente agora, não faça. Eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou lá na casa dele com um bolinho, vou pedir perdão e nós vamos tomar um café junto em unidade. Eu sei que essa igreja transborda amor. Eu nem sei porque o Senhor está me mandando falar isso. Mas às vezes é necessário falar. Porque eu falo, Senhor,